Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à Masterclass das TEIs. Como funciona? Terá uma duração de 40 minutos. Pedimos para manter o áudio e o vídeo dos participantes desativados e o nosso Masterclass será gravado e disponibilizado na nossa plataforma YouTube. Teremos uma primeira introdução e o nosso tema de hoje será a prestação de conta para os proprietários, e as ferramentas que vamos conhecer serão o cadastro de proprietários e de banco, modelo de comissão, repasse de reserva e o extranet do proprietário. O uso dessas ferramentas traz alguns benefícios, entre os quais o controle dos valores a serem repassados aos proprietários, a possibilidade de automatizar algum processo, a possibilidade de fazer balanço para os proprietários e, por último, a transparência com eles. A nossa apresentação será realizada pela Gabriele e, por último, como sempre, teremos um espaço separado por perguntas e respostas. Quem não receberá uma resposta durante a nossa live receberá um retorno por e-mail. Por favor, em caso de dúvida, poderão usar o nosso chat interno. Gabi, quando quiser, podemos começar. Perfeito, beleza. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, então, como o Ivano falou, hoje o nosso foco é a parte de prestação de contas dentro do módulo do financeiro no sistema. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as principais configurações que a gente precisa fazer para... Então, eu já vou pedir para vocês acompanharem aqui na tela comigo, tá? Primeira configuração importante que a gente precisa fazer é cadastrar as formas de banco, pagamento, conta, enfim, o que você for utilizar no seu financeiro, tá? Então, a gente vem aqui, ó, no menu do teu lado esquerdo no sistema financeiro, tá? A gente desce um pouquinho, auxiliares, contas e canais de pagamento, tá? Em contas e canais de pagamento, a gente vai ter aqui do botão mais nova conta, canal de pagamento, e aqui vão ter todas as opções de cadastro que você pode fazer, tá? Tanto os nossos canais online, né, que a gente integra, como a configuração de banco, caixa em dinheiro, tá? Então, selecionando essas opções, vocês vão cadastrar aqui os bancos, as contas, enfim, tá? Vou até clicar aqui no banco teste, que eu já fiz o cadastro, só para vocês visualizarem, tá? A gente tem aqui o nome interno, temos as informações sobre o banco, né? E também informação para o site, né? Se for necessário, tá? Então, feito o cadastro, já fica aqui no nosso sistema e aí a gente vai prosseguindo com as próximas configurações. Como hoje o nosso foco é prestação de contas para proprietário, a nossa próxima etapa é cadastrar o proprietário dentro do sistema, tá? Para a gente fazer isso, a gente vem aqui no menu do sistema, usuários e clientes, proprietários, tá? Para a gente criar um novo proprietário no sistema, a gente clica aqui no botão verde do lado esquerdo, né? E vamos preencher as informações aqui que o nosso sistema vai pedir, tá vendo? A gente tem vários campos que podem ser preenchidos, eles não são todos obrigatórios, tá? Mas o ideal aqui é você, por exemplo, colocar o nome, né? Vou colocar um nome aleatório aqui, do nosso proprietário, ok? E cadastrar o e-mail, tá? O e-mail é interessante, vou colocar aqui também um pedrogmail.com, tá bom? Cadastrar o e-mail, porque ele vai ser utilizado, né, para extranet do seu proprietário, se você for habilitar para ele, tá? Então, cadastrei aqui nome, sobrenome, um e-mail dele e vou salvar. Pronto. Gerei o perfil do meu proprietário, tá? E aí, notem o seguinte, esse foi apenas o cadastro dentro do sistema, tá? A gente tem a possibilidade, através do STEIS, de dar acesso a uma extranet ao seu proprietário. Ele vai acessar pelo seu site essa extranet, onde ele vai visualizar a prestação de contas, né? Toda a parte de contabilidade. Então, para você dar acesso ao seu proprietário, você precisa clicar nesse botão laranja aqui em cima, criar usuário, tá? Quando você clica em criar usuário, tá? Nota que aqui do teu lado esquerdo o sistema, ele já puxa
o e-mail que você cadastrou para o seu proprietário, vai ser o login dele, tá? Puxa as informações aqui principais. Do seu lado direito, você só precisa marcar aqui o idioma e a moeda do seu proprietário, tá? E aí você vai salvar, tá? No momento que você salvar, o nosso sistema vai disparar para o e-mail do seu proprietário, tá? Um aviso de que ele foi cadastrado, o link do seu site e o login e a senha dele para ele acessar a extranet, tá? Como eu já havia criado aqui um modelo teste, vou mostrar aqui para vocês, ó, rapidamente, tá vendo? Ó, esse é o modelinho do e-mail que o seu proprietário vai receber, tá? O link do site e as credenciais de acesso à extranet, tá bom? Bom, pessoal, feito isso, tá? A gente precisa colocar, definir as permissões de acesso desse proprietário, tá? Então, eu vou clicar novamente aqui no perfil dele, tá? E aí, notem o seguinte, aqui do lado esquerdo a gente tem a aba de permissões, que é justamente onde eu vou indicar para o sistema o que eu quero que esse meu proprietário tenha acesso na extranet dele. Então, notem o seguinte, permissões de proprietário, tá? Tudo que você quiser dar acesso ao seu proprietário, você vai marcar sim, e o que você não quiser, vai deixar como não, né? Então, a gente tem algumas opções aqui, como criar bloqueio no calendário da acomodação, acessar o calendário da acomodação, tá vendo? Ó, visualizar o valor que ele vai receber pela reserva, se ele vai ter acesso ao painel de prestação de contas, tá? Então, depois que você define essas permissões, aí sim, quando o seu proprietário acessar a extranet dele, né, ele vai conseguir ter acesso a essas informações, tá? Outra coisa importante, tá? Depois que você criar esse usuário para a extranet dele, você precisa vincular esse proprietário a uma acomodação, tá? E aí, como que a gente faz isso? A gente vem aqui no menu Acomodações, vou acessar uma acomodação minha aqui, tá? Escolher um apartamento 1. Dentro da acomodação, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter a opção de configuração de contrato. Essa aba de configuração de contrato é onde a gente vai definir essas informações sobre o proprietário, tá, da acomodação. Então, notem que a primeira configuração aqui é justamente vincular o proprietário ao anúncio, né, ao imóvel. Então, eu já vinculei aqui, tá vendo, o meu proprietário teste, ok? E aí, aqui a gente tem outras informações internas, né, da sua administração, do seu contrato com esse proprietário. Então, você pode colocar o número de registro, se é sublocação ou não, se o imóvel é exclusivo seu ou não, tá? Pode determinar também a duração do contrato, tá vendo? Data de início, data final. Podem também bloquear o calendário dessa acomodação quando finalizar a data do contrato, se precisarem, tá? Vai indicar se quer mostrar as reservas futuras para esse proprietário e também vai dizer aqui, referente à prestação de contas, se você quiser aplicar algum tipo de restrição na busca desse proprietário, é nesse campo aqui que você faz essa configuração, tá bom? Então, primeiro você cria o perfil, você cria o usuário, vincula ele à propriedade, tá? E não esquece, claro, de colocar as permissões do que ele vai ter acesso na extranet dele, ok, pessoal? Bom, feito isso, a gente vai passar agora para as próximas configurações referentes ao modelo de comissão, né? Que é justamente para indicar para o sistema como que vai ser feito esse cálculo do repasse para o seu proprietário. Então, para a gente fazer essa configuração, a gente vem aqui no menu do sistema, tá? Configurações, ok? E aí a gente vem aqui, ó, em proprietários. Tá? Em proprietários, tá? A gente vem aqui, ó, na opção de comissão. E aí a gente vai definir, tá? De acordo com a forma que você trabalha, né? O acordo que você tem com o seu proprietário, qual vai ser a sua comissão, tá? Aqui eu já deixei como comissão fixa, que é o modelo mais utilizado aqui pelos nossos administradores, tá? Defini aqui a minha comissão padrão,
coloquei aqui um valor de 20% e defini de onde que o meu sistema vai calcular essa minha comissão. Tá? Então, a gente tem essas 3 opções: fatura de hospedagem, do valor total das diárias ou do valor da fatura total. Tá? Defini aqui como essa segunda opção. Aqui embaixo, é importante essa configuração, descontar as comissões dos canais antes de calcular o repasse. Essa comissão aqui, pessoal, são as comissões das OTAs, tá? Dos canais de venda. Então, se você quiser, antes de calcular a sua comissão, descontar esse valor das OTAs, você configura aqui, tá? Sim ou não. E, se precisar, claro, você tem a opção de configurar essa comissão por anúncio, tá? Se não for uma comissão padrão, se for variar por anúncio, você indica aqui para o sistema, tá? Para poder fazer essa configuração individual, ok? Feito isso, definimos aqui a comissão, tá? E aí a gente pode começar a rotina de repasse para o proprietário, tá? A gente tem 2 formas de repasse no nosso sistema. A gente tem a forma automática e tem a forma manual. Vou mostrar as 2 para vocês, tá? Para automatizar o repasse no sistema, você vai clicar aqui, ó, na coluna do meio, em automação, tá? E aí, notem aqui o seguinte: o sistema vai te perguntar se você deseja automatizar esse repasse, tá? Se você marcar sim, para você programar esse repasse automático, basta você responder as perguntas aqui que o sistema te faz, tá vendo? Se você quer sempre repassar o valor total ao proprietário, sim ou não, tá? Você vai indicar quando que o sistema vai iniciar esse repasse, tá? E aí a gente tem algumas opções, tá vendo? Pode ser a cada reserva, levando em consideração a data da criação da reserva, e aí você pode estipular alguns dias, né? 1 dia depois, 2 dias depois. Pode ser de acordo com a data da chegada, pode ser de acordo com o pagamento, 100% da reserva paga, tá? Ou de acordo com o status das reservas, tá? Tem também a opção por grupos, né? Você pode já definir aí para o sistema fazer um repasse mensalmente, por exemplo, levando em consideração a data da saída das reservas, todo dia 10, por exemplo, tá? E aí você já deixa isso programado para o sistema seguir essa configuração. Por fim, aqui embaixo a gente tem as exceções, ou seja, quando que o sistema não vai fazer esse repasse automático, tá? E aí a gente tem essas opções de reservas canceladas, reserva se tiver alteração em data e horário de check-in e check-out, e também se tiver transferência de acomodação, né? Porque pode mudar o proprietário, tá bom? Então, essa aqui é a configuração para automatizar o repasse. O sistema vai seguir essas configurações para sempre calcular o valor que o proprietário precisa receber e lançar na sua tela do financeiro, tá bom? Segunda forma da gente fazer o repasse dentro do sistema é de forma manual, tá bom? E aí, para a gente fazer o repasse manual, a gente faz da seguinte forma: a gente vem aqui no nosso menu, tá? A gente vai lá na central de reservas, tá? Achar reserva. Vamos lá. No nosso menu da central de reservas, na tela do achar reserva, a gente consegue gerar alguns relatórios, tá? Um dos relatórios principais, importantes aí para a sua rotina de repasse, é justamente aqui, ó, notem, a gente tem o campo para filtrar por status do repasse. Então, você pode definir aqui o período, né? Por exemplo, vou puxar aqui as minhas reservas de agosto. Coloquei aqui, tá? Dia 1º a 31 de agosto, tá? E vou filtrar aqui por todas as minhas reservas não repassadas, ok? Status do repasse não repassadas. Vou atualizar. O sistema já me dá uma lista aqui, tá vendo? De todas as reservas no período que eu selecionei que ainda não foram repassadas para o meu proprietário. Então, a partir dessa tela, eu posso já fazer a minha ação de repasse. Notem que aqui do lado direito, a gente vai ter esse íconezinho de 2 setinhas, tá vendo? Repassar, ok? Então, é só a gente clicar no íconezinho de repassar, e aí o sistema vai abrir a nossa tela do repasse, tá? Justamente com os cálculos, né, os valores que precisam ser repassados para o proprietário. Então, ele me deu aqui, ó, o valor
na reserva, ok? Descontou a taxa do meu parceiro, porque eu deixei marcado sim para descontar, ok? Me deu já o valor corrigido e descontou a minha comissão, tá? Que eu defini lá nas minhas configurações gerais. Por fim, ele me dá aqui o valor final, ou seja, o valor que o meu proprietário precisa receber por essa reserva, tá? E aí eu vou repassar esse valor para a minha tela do financeiro. Vou clicar aqui em repassar. O sistema me gera essa tela aqui com as informações para eu confirmar valores, datas, tudo direitinho. Vou clicar na minha setinha azul, tá? Quando eu clico na minha seta azul, eu finalizo esse repasse, tá vendo? O sistema me gera essa última tela só para mostrar que não tem mais nada pendente, né? E que o repasse foi feito, ok? E aí é só fechar a tela. Esse valor já foi repassado, tá? Lá para a nossa tela do financeiro. Então, a gente agora vai visualizar esse valor. Para a gente visualizar esse valor repassado, a gente vai entrar no menu financeiro, tá? Balanço de proprietário. Tudo referente a proprietário, pessoal, é nessa tela, balanço de proprietário, ok? Então, toda essa parte de prestação de contas, contabilidade, a gente vai visualizar nessa tela aqui, balanço de proprietário. Então, eu vou fazer o seguinte, notem, sempre do lado esquerdo você vai ter o filtro, né? Vou colocar aqui desde o início aqui de agosto, pegar logo o mês todo, tá? Vou selecionar meu proprietário, tá? Meu proprietário tá este aqui, e vou selecionar a minha propriedade. E aí eu vou atualizar. Notem o seguinte, pessoal, o sistema já me deu aqui o repasse que eu acabei de fazer, ok? Então, notem, essa tela daqui, ela vai mostrar justamente os débitos, os créditos e o cálculo do saldo que esse proprietário precisa receber no período que eu filtrei aqui do lado esquerdo, ok? Esse repasse aqui foi o que eu acabei de fazer, ele já entrou aqui como detalhes, tá vendo? E aí, nessa tela aqui, vocês também podem lançar qualquer outro tipo de transação, né, para ser somada aí no saldo, né, ou descontado no saldo desse seu proprietário, tá? Aqui a gente tem esse repasse dessa reserva que eu fiz, mas muitos administradores precisam, às vezes, fazer algum tipo de cobrança, né, para o proprietário, descontar alguma coisa, então é aqui mesmo que a gente vai fazer isso. Aqui do lado esquerdo, a gente vai clicar em nova transação, tá? E aí a gente tem algumas opções para lançar um recebimento ou um pagamento para esse proprietário, tá? Vamos lançar aqui um pagamento para esse proprietário, tá? Vou fazer uma cobrança de um gasto com manutenção que eu tive nessa minha acomodação. Então, notem o seguinte, abre a tela da transação e a gente só vai preencher com os dados que o sistema pede, tá? O tipo de pagamento, a gente tem essas opções aqui, tá vendo? Pagar uma conta, pagar ao proprietário, pagar uma conta em nome do proprietário, compartilhar com uma conta com o proprietário, tá? Nesse exemplo que eu tô dando de cobrar o proprietário, tá? Eu vou escolher essa opção aqui, ó, pagar uma conta em nome do proprietário, tá? Vou definir aqui o nome dessa transação para o meu proprietário saber o que eu estou cobrando dele, coloquei aqui um gasto com manutenção, tá? Vou vincular essa minha transação a alguma conta ou canal de pagamento que eu cadastrei, vou vincular aqui ao meu banco teste, tá? Aqui eu vou preencher, tá, a data de competência, quando eu estou lançando, posso colocar uma data de vencimento, vou preencher o valor dessa transação, tá? Então, coloquei aqui um valor, ok? Vou vincular essa transação ao meu apartamento, né, daquele proprietário específico que eu estou fazendo a cobrança, ok? E vou informar aqui, ó, que está pago. Aqui embaixo, tá vendo? Marquei aqui que está pago realmente, tá? Para informar para o sistema que esse valor foi pago. E vou salvar. Quando a gente salva lá, pessoal, o sistema já contabiliza esse débito aqui que eu lancei de manutenção para o meu proprietário. Então, notem o seguinte, entrou o meu débito da manutenção, entrou o meu crédito do meu repasse e o sistema já vai fazendo os cálculos, tá vendo? Do saldo, ok? Interessante aqui, pessoal, é que vocês já conseguem gerar relatórios através dessa tela,
tá? Notem que aqui do lado direito vocês têm a possibilidade, tá vendo, de imprimir, de enviar por e-mail ou baixar uma planilha, tá? Vou clicar aqui só para vocês visualizarem, se forem imprimir, tá vendo? O sistema já mostra aqui uma prévia, né, do template desse e-mail, tá? É gerado também, se vocês quiserem, um PDF, tá? Com aquela prestação de contas para o proprietário visualizar, tá? Tá vendo? Para você disparar isso para o seu proprietário, ok? Então, a partir dessa tela, você já consegue gerar os relatórios. Outra coisa importante aqui, pessoal, é o seguinte. Notem que aqui do lado esquerdo, vocês têm duas caixinhas, né? Que vocês podem marcar, selecionar essas duas transações. Se vocês precisarem condensar, né? Vocês querem criar um saldo desse período para o proprietário de vocês, com somente essas transações aqui, né? Para dar baixa no contas a pagar de vocês, né? Basta selecionar essas duas transações, ok? E clicar aqui na setinha azul que aparece assim que você seleciona as transações. E aí o sistema vai entender o seguinte, né, que essas duas transações aqui, né, você está criando um balanço para o seu proprietário, você vai lançar lá no teu contas a pagar. Vou colocar aqui, ó, balanço proprietário. Ok? Só para a gente lançar lá no nosso contas a pagar, para a gente dar baixa. Ok? Montei o meu saldo aqui só com essas transações e vou salvar. E aí, nota o seguinte, ó. O sistema já lança aqui para você. Tá vendo? Tudo bem, pessoal? Então, aqui nessa tela, a gente faz todas essas transações referentes ao proprietário, tá? Balanço de proprietário. A gente lança os nossos repasses de reservas e também qualquer transação que você precise comunicar, enfim, enviar para o seu proprietário, de cobrança, de crédito, o que for, tá bom? Bom, essa aqui é a nossa tela do sistema, então vamos ver o seguinte, vamos ver como que o seu proprietário visualiza isso na extranet dele, né? Lembra que lá no início a gente criou o usuário para o proprietário, tá? Então vamos fazer essa simulação. Para fazer a simulação, eu vou entrar no meu site. Vou fazer como se eu estivesse acessando mesmo a extranet do meu proprietário, tá? Então, estou aqui no meu site, eu vou fazer o meu login, como se fosse um proprietário, tá? Vou pegar lá o meu e-mail e a minha senha, que o sistema disparou para mim, ó, vou copiar aqui minha senha, que eu, como proprietária, recebi. Vou colocar aqui, ó, meu e-mail, minha senha, e vou fazer o meu login para acessar a extranet. Pronto. Acessei minha extranet, tá? Como proprietária. Aqui eu vou ter as permissões, né? Que eu colocar aqui pro proprietário, tá vendo? Ele consegue visualizar, tá vendo? As propriedades, as reservas. Então, é aqui que ele visualiza, ok? Toda a prestação de contas. Eu vou voltar aqui para vocês, ó, só para a gente recapitular, tá? Lá no menu Acomodações, a gente entra no apartamento, configuração de contrato e vincula o proprietário teste, ok? Se o proprietário não estiver vinculado, ele não consegue visualizar a extranet dele, ok, pessoal? Então, dessa forma, tá? Trabalhando com as telas do financeiro, balanço de proprietário, fazendo o lançamento. Ó, vou selecionar ele aqui de novo. Fazendo os lançamentos das reservas, de débitos ou créditos, o sistema vai calculando o saldo dele para ele poder visualizar na extranet. Ok, pessoal? Ivana, a gente tem alguma pergunta referente a essa parte do repasse de proprietário? Bem, muito obrigado pela sua apresentação. Se temos algumas dúvidas,
Gostaria de compartilhar aqui o caso que o Gibran trouxe para nós, ou seja, o caso... Vou tentar explicar um pouco para você, Gabi, porque teve uma conversa aqui com o Gibran e vou explicar melhor para você. Basicamente, é o caso da reserva, onde o hóspede permanece 90 dias e o hóspede paga a cada 30 dias, ou seja, tem um valor total a ser pago pelo hóspede, porém o hóspede paga a 30 dias e, portanto, também o repasse ao proprietário deveria ser contextual, ou seja, não deveria ser repassado o valor total, mas sim um valor parcial. Eu tentei resumir, inclusive a Mayara também compartilha a mesma dúvida, então Uhum. provavelmente o ideal seria mostrar nesse caso como fazer o repasse parcial, já que talvez a Vamos lá. configuração automática não atenderia. Ok, obrigado, Gabi. Beleza. Tranquilo. Vamos lá, pessoal. Quando você não vai fazer o repasse total do valor daquela reserva, você consegue sim fazer isso parcialmente, tá? Vou voltar lá na minha central de reservas, tá? Achar a reserva. Vou pegar uma outra reserva aqui que não tenha sido repassada. Ó, vou refazer o passo a passo, tá, pessoal? Venho aqui do lado esquerdo, ó, reservas não repassadas, e vou atualizar. E aí o sistema vai me dar ali o que eu ainda não repassei, tá? Vou pegar como exemplo essa daqui, ó. Vou clicar em repassar, tá? Aí, só relembrando, essa tela aqui, o sistema já mostra todos os cálculos de acordo com as configurações que a gente fez, né? Desconta o parceiro, o valor corrigido, a comissão e o valor final, tá? E aí, a gente vai clicar em repassar. Olha só, você tem algumas opções, tá? Quando você clica aqui em repassar, você pode, na próxima tela, tá vendo? Editar esse valor. Tá vendo? O final aqui, o valor final seria 408, mas, por exemplo, se eu não for repassar os 408, vou passar só R$ 200, tá? Desse valor. Eu posso editar e posso aqui, ó, também alterar a data, tá? Então, você pode passar hoje, na data de hoje, esse valor, ok? Mas, se precisar, ó, vou fazer já esse repasse aqui, ó. Ó, o sistema ele entende que agora está faltando o restante. E aí você pode até já programar o próximo valor. Oi, pessoal, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Sim, Gabi? Sim, Tá, pode beleza. continuar. O próximo valor, vocês podem até já programar, ó, para uma próxima data, tá vendo? Porque o sistema entende o que ficou pendente, tá? E aí clicar aqui na setinha para repassar. Aí sim, tá vendo? Ó? Foram 2 repasses diferentes, em datas diferentes, não necessariamente você precisa passar o valor completo para o seu proprietário. Você consegue já deixar isso programado no seu financeiro, tá? No momento do repasse manual, tá? Isso realmente é uma exceção na hora do repasse manual. Você consegue dividir o valor, enfim, e programar as datas certinhas para chegar no seu financeiro aí de acordo com a tua necessidade. Muito obrigado, Gabi. Acredito que tenha respondido a nossa pergunta. A Caterine compartilhou outra dúvida, se é possível ter comissões diferentes para diferentes proprietários. Sim, é possível. Vamos lá, Caterine. Eu vou voltar lá na configuração da comissão, tá? Então, vamos aqui no nosso menu, configurações, proprietários, ok? Coluna do meio, comissão, ok? E aí, notem o seguinte, aqui a gente está definindo a nossa comissão fixa, né? Eu coloquei aqui como exemplo 20%. Mas, se você descer um pouquinho essa configuração, o sistema te pergunta se você quer configurar por anúncio. Então, basta você marcar sim, tá? Marcando sim, o sistema vai entender que você vai fazer uma configuração diferenciada em algum anúncio. Então, é só salvar, tá? E aí, para você fazer essa configuração diferenciada dessa comissão em algum anúncio, tá? A gente vai lá na configuração de contrato dentro do anúncio. Então, a gente vem aqui em acomodações,
Vou acessar aqui a minha acomodação. E aí, lembrem, tudo referente a proprietário dentro da unidade é aqui na aba configuração de contrato, né? E aí, lá na configuração geral, como eu coloquei para definir a comissão por anúncio, ó, o campo ele abre aqui, ó, especificamente para o anúncio. Então, notem o seguinte, eu tinha definido como 20% a minha comissão padrão, né? Mas aqui dentro dessa acomodação, como eu marquei para configurar por anúncio, o sistema me permite alterar. Eu vou colocar aqui um valor diferenciado. Tá? Então, para esse apartamento, né, especificamente, para este proprietário, eu defini uma comissão diferenciada. E aí é só subir e salvar. Ok? Obrigado, Gabi. Temos tempo para uma última pergunta. A Caterine pergunta, continua, se é possível retirar os custos e depois aplicar a minha comissão na hora do repasse, ou seja, descontar se houve algum custo e depois aplicar a comissão. Sim, no momento do repasse, vou voltar lá na telinha do repasse com vocês. Vamos lá. Menu principal, central de reservas, achar reserva, tá? Vou pegar como esse exemplo aqui, ó, essa última reserva aqui que ainda não foi repassada, aqui do nosso lado direito, repassar. Notem o seguinte, na nossa telinha do repasse, né, onde mostram todos os descontos, né, a gente também tem a opção, nesse momento aqui, de aplicar algum tipo de desconto, tá, antes de tirar a comissão, né, então tá vendo que tem um maisinho aqui? É só clicar, e aí você consegue aplicar qualquer desconto que você precisar. Você vai colocar aqui uma descrição, tá, para você identificar esse desconto. Pode ser um desconto em porcentagem, né, ou um valor fixo, e aqui você vai definir o valor, tá? Vou colocar aqui, fazer um teste, só para vocês verem, ó, teste. Vou deixar aqui um valor fixo e vou preencher aqui, ó. Pronto. O sistema descontou, tá vendo? Ele já corrigiu aqui o valor com esse desconto que eu apliquei, aí sim, ele calculou a comissão e deu o valor final, que tem que ser repassado para o proprietário. Tudo bem? Bem, muito obrigado pela tua explicação. O nosso tempo está terminando, recebemos outras perguntas que serão respondidas por e-mail, junto também com material tutorial, e em breve também disponibilizaremos nossa masterclass no nosso canal YouTube. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todo mundo, pela interação, e convidamos vocês para a nossa próxima masterclass. Mais uma vez, obrigado, bom dia e bom trabalho.